Se tem uma história que todo mundo consegue imaginar na vida real, é a de alguém que faz de tudo para subir na escada social. Mas de tudo mesmo. E no fim, descobre que conseguiu o que queria a um custo quase impagável. Em The Gilded Age, essa história tem nome: Bertha Russell. The Gilded Age, que no Brasil aparece na Max como A Idade Dourada, é uma porta aberta para uma das fases mais interessantes da história americana, o tempo de Rockefeller, Carnegie e J.P. Morgan, a fase histórica em que a eletricidade transformou as cidades, quando a Estátua da Liberdade começou a surgir em Nova York, e o período em que o Metropolitan Opera se tornou palco de uma disputa entre velha elite e novos milionários. Agora, com a quarta temporada, essa disputa parece pronta para ficar mais dura. A HBO Max já soltou o teaser de produção, as filmagens foram encerradas na região da capital do estado de Nova York e a estreia ficou prevista para o outono americano de 2026. Para nós no Brasil, isso significa uma janela entre setembro e dezembro. Ainda não temos uma data exata, mas já temos clima. E o clima não parece nada tranquilo. O elenco descreveu a nova temporada com palavras fortes: sexy, cruel, intensa, ousada, cheia de tensão. O recado é simples: a disputa social vai ficar menos polida e mais perigosa. E o centro dessa virada parece estar na família Russell. Para quem ainda está chegando agora, os Russell representam os novos milionários que enriqueceram com a expansão econômica dos Estados Unidos. George Russell é um magnata das ferrovias. Ele não é rico de vitrine. Ele controla trilhos, cargas, acordos e rotas que fazem cidades inteiras dependerem dos negócios dele. Mesmo assim, para a velha elite de Nova York, isso não bastava. George podia mover negócios enormes. Bertha podia construir uma mansão, contratar empregados, dar festas luxuosas e tentar se aproximar das famílias certas. Ainda assim, os Russell continuavam sendo novos demais, agressivos demais, recentes demais. Tinham dinheiro, mas não tinham um sobrenome que abria portas automaticamente. Naquele mundo, pertencer à elite significava ser recebido pelas famílias certas, frequentar as casas certas, sentar nas mesas certas e casar com as pessoas certas. Era receber o convite antes dos outros. Era ser tratado como alguém do grupo, e não como uma visita tolerada por interesse. Bertha entende esse código antes de quase todo mundo. Enquanto George constrói poder no mundo dos negócios, ela tenta conquistar espaço nos salões da alta sociedade. E Bertha não está apenas organizando festas bonitas. Cada movimento dela tem intenção. Uma recepção pode aproximar uma família. Um casamento pode abrir uma porta. Um camarote na ópera pode virar declaração pública. Uma casa cheia pode dizer para a cidade inteira que os Russell já não podem ser ignorados. A gente pode discordar dos métodos dela, mas é difícil não reconhecer a inteligência dessa mulher dentro do jogo que a série apresenta. Ela percebeu que a alta sociedade funcionava como um clube fechado e decidiu que a família não ficaria esperando do lado de fora. Só que a terceira temporada levou essa ambição para um ponto perigoso. Os Russell avançaram. Deixaram de ser invasores tentando entrar e passaram a ser uma força impossível de ignorar. Mas esse avanço deixou marcas no casamento de George e Bertha, e também no destino de Gladys, a filha do casal. E aqui está uma das viradas mais fortes do final da terceira temporada. George e Bertha terminaram em ruptura. Depois de sobreviver ao atentado e olhar para a própria vida de outro jeito, George decidiu se afastar. Ele deixou claro que não consegue seguir como antes. A nova temporada agora precisa mostrar até onde essa separação vai chegar. George e Bertha vão encontrar um caminho de volta? A ruptura vai se transformar em divórcio? Ou Bertha vai tentar recuperar o casamento com a mesma força com que tentou conquistar a sociedade de Nova York? Esse ponto é forte porque ela sempre tentou controlar o tabuleiro ao redor. Convites, alianças, casamentos, aparições públicas, lugares na ópera, relações com famílias poderosas. Só que, no final da terceira temporada, o que escapa das mãos dela não é um rival social, é a base da própria vitória. Então, quando o teaser aponta para uma temporada mais cruel, mais intensa, com casamentos abalados, isso não soa como promessa vazia de divulgação, soa como continuação direta do que a série já colocou em cena. Depois de tanto esforço para entrar, Bertha agora precisa descobrir se ainda consegue permanecer de pé. Porque a porta aberta não garante descanso. Depois de entrar, ainda é preciso sustentar a presença. Receber as pessoas certas, evitar escândalos, proteger alianças, controlar fofocas e provar que aquela conquista não foi acidente. É esse tipo de detalhe que faz The Gilded Age
render tanta análise por aqui? Por trás de cada baile, tem dinheiro, casamento e reputação em disputa. Se esse olhar te ajuda a aproveitar melhor a série, deixa o like para apoiar o canal. As filmagens da 4ª temporada passaram pela região da capital do estado de Nova York, uma área que inclui cidades como Troy, Albany e Schenectady. Esses lugares têm ruas, prédios e bairros históricos que ajudam a recriar a Nova York do século XIX. Esse bastidor ajuda a tirar a 4ª temporada do terreno da promessa. A série já voltou aos cenários, filmou novas cenas e começou a preparar o público para a próxima fase. E essa fase parece construída sobre uma ideia clara. A ascensão dos Russell abriu portas, mas também deixou rachaduras que talvez não fechem tão fácil. Esse conflito conversa diretamente com a própria Era Dourada. Nos Estados Unidos, do fim do século XIX, ferrovias, bancos e indústrias criavam fortunas novas em uma velocidade assustadora. Só que dinheiro não apagava a diferença entre ter fortuna e ter berço. Um milionário podia erguer uma mansão gigantesca, financiar obras e empregar muita gente. Ainda assim, podia ser tratado como alguém sem tradição. Berta tenta enfrentar exatamente isso. Ela não quer dar festas melhores só por vaidade. Quer obrigar o mundo inteiro a reconhecê-la, e por um tempo parece que consegue. A lógica de The Gilded Age é que nenhuma vitória social vem sem cobrança. O primeiro lugar onde essa cobrança aparece é no casamento dos Russell. Morgan Spector, que interpreta George Russell, já falou que George e Berta estão tentando encontrar o caminho de volta um para o outro. Essa frase pesa porque os dois nunca foram apenas um casal romântico. Eles são uma parceria de poder. George constrói no mundo dos negócios. Berta constrói no mundo social. Ele enfrenta homens em negociações e disputas ferroviárias. Ela enfrenta mulheres em visitas, comitês, jantares e escolhas de quem será recebido em cada casa. Quando essa parceria se rompe, o problema não fica só entre marido e mulher. Ele atinge a imagem pública dos Russell. Naquele mundo, casamento era sentimento, mas também era posição. Um casal forte transmitia estabilidade. Um casal separado virava assunto. Bastava uma ausência num jantar, uma frieza percebida num salão ou uma fofoca bem colocada para os inimigos começarem a medir a fraqueza da família. No caso de George e Berta, isso pesa ainda mais, porque a imagem dos Russell sempre foi a de uma família em avanço, unida, rica e impossível de intimidar. Berta também tem inspiração em Alva Vanderbilt, uma mulher real da Era Dourada que se separou de William K. Vanderbilt em uma época em que o divórcio carregava um peso social enorme, especialmente para mulheres da elite. A série não é uma biografia direta. Ela usa inspirações históricas, mistura referências e cria seus próprios caminhos. Mas, se a 4ª temporada avançar para uma separação mais definitiva ou para um divórcio, esse caminho conversa com a história que inspirou a personagem. A crise dos Russell já está aberta. Agora a série precisa mostrar as consequências. Uma crise privada, nesse mundo, nunca fica privada por muito tempo. Se Berta mostra fragilidade, Agnes Van Hine pode enxergar uma abertura. Agnes representa a velha elite. Ela passou boa parte da série tentando segurar um mundo que estava escapando. Se os Russell começam a rachar por dentro, Agnes não precisa destruir Berta. Ela só precisa observar, esperar e reconhecer o momento certo de recuperar espaço. Quando uma reputação enfraquece, alguém tenta ocupar o lugar. E a rachadura dos Russell também passa por Gladys. Gladys é a filha de George e Berta. Durante muito tempo, ela foi tratada como peça dentro do projeto social da mãe, especialmente quando o casamento dela virou parte dessa estratégia de ascensão. Ela terminou a 3ª temporada grávida, e isso já basta para aumentar a pressão. Gladys entra na 4ª temporada carregando expectativas de nome, família e continuidade. Em um casamento aristocrático, um filho podia significar afeto, mas também herança, segurança social e estabilidade de uma aliança. Mesmo sem tragédia anunciada, essa gravidez já coloca Gladys dentro de uma nova cobrança. E isso volta para a Berta. Se a 4ª temporada mostrar Gladys tentando encontrar espaço próprio dentro desse casamento, a série pode cobrar da mãe uma conta que festa nenhuma consegue disfarçar. Marian e Peggy aparecem com caminhos em aberto. Marian, sobrinha de Agnes e Ada, surge na sinopse com a promessa de construir um novo caminho para si mesma.
Alguns fãs imaginam uma aproximação dela com alguma função ligada ao cuidado ou à saúde depois do final da temporada anterior. Isso ainda não está confirmado. É leitura. O ponto mais seguro é que Marian talvez caminhe para um lugar que seja dela, não apenas para o papel que a família ou a sociedade esperavam. Peggy Scott também deve enfrentar uma prova íntima. A sinopse indica que ela tentará ser aceita pelos futuros sogros. Mas Peggy não está apenas diante de uma família difícil. A tensão está em perceber quanto da autonomia dela será tolerada por uma família que talvez queira aceitá-la sob condições. Essas duas linhas ampliam a temporada, mas a força principal continua nos Russell. Berta passou a série tentando entrar no salão certo. Agora, talvez descubra que o salão não era o fim da guerra. Era só outra sala cheia de exigências. A quarta temporada entra com a família no ponto mais perigoso até aqui. George já não parece disposto a seguir o roteiro dela. Gladys carrega uma nova pressão. Agnes observa do outro lado, porque nenhuma família poderosa enfraquece sem plateia. Se a temporada seguir esse caminho, ela pode ser implacável justamente por mostrar que os Russell já estão destruídos por dentro. Afinal, Berta foi visionária ou destruiu a própria família tentando vencer uma guerra que ninguém podia vencer sozinho? Aqui no canal, a gente está na ansiedade para ver até onde The Gilded Age vai levar essa crise dos Russell. Porque se a temporada 4 cumprir o que está prometendo, o luxo pode continuar lindo, mas a conta vai chegar. E você? Também está ansiosa para a nova temporada? Quer ver The Gilded Age sendo acompanhada e analisada aqui no Série Histórica? Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!